Bem-vindo ao Mais CQ Investimento. Vamos continuar a série, hein? Dos 4 vídeos. Essa é a terceira. Primeira falamos de fundos recebíveis, aproximadamente 40% da carteira. Segundo, fundos de logísticas, 25% da carteira. E agora, híbridos, 20% da carteira. Fica aqui, vem comigo. Esse aqui é o terceiro vídeo dos 4 que eu falei para você, que se você não tem fundo imobiliário, não construiu ainda uma carteira, isso aqui é para que você comece a olhar como pesquisar e como fazer e o que deve estar observando para você colocar isso dentro da sua carteira. E se você de repente já tem uma carteira de FIIs, vê se de repente se é a maneira que você está escolhendo para você colocar é desse jeito aqui, dessas sugestões que eu estou fornecendo. Lembre-se que eu estou mostrando os ativos nessas séries, eles não são sugestões para que você coloque na sua carteira, que é uma indicação. Isso não é uma recomendação, beleza? E me fala, você já tem FIIs híbridos na sua carteira? Sim ou não? Põe aí para mim. E se tem, fala para mim qual é o seu maior posição dos híbridos. O que eu fiz? Vou colocar essa tabela aqui. Eu fui lá no site Fundos Explorers e fiz um filtro justamente pelo setor, que é os híbridos. Aí eu coloquei liquidez diária, valor do patrimônio, P dividido pelo VPA e cheguei em 29 fundos. Agora eu peguei os 10 primeiros, o que eu faço? Aí eu amarro ele. Como? Coloco alguns parâmetros. Dividendos recebidos mais de 60 centavos por cota. Dividend yield maior do que 6%. Taxa de vacância menor que 5%, porque se ele é híbrido, eu quero correr o menor risco possível. E a taxa financeira, quero 0. E a quantidade de ativos, 0 ou maior que 5%, porque se ele não tiver nenhum ativo, ele está ligado em papéis também. Por isso que ele pode ser híbridos. Tranquilinho, botou esse filtro, cheguei em 1, o HGRU11, que é da Credit Suisse, da renda urbana. Eu vou deixar para vocês aqui, inclusive, o site deles e o e-mail, que é para vocês escolherem maiores informações e ver se efetivamente tem algo mais a acrescentar. Mas ele é o seguinte... Ele é um fundo de mercado com exposição híbrida. Ele é o maior fundo do mercado em exposição híbrida do varejo e educação, por incrível que pareça aí. Nossa educação está sofrendo, mas aqui ele tem uma exposição razoavelmente inteligente. Em 2020 ele finalizou a 4ª emissão de cotas. Ele levantou aproximadamente 700 milhões. E os gestores já tinham comunicado que esse recurso que está entrando, eles eram para comprar aproximadamente 66 imóveis comerciais de perfil varejistas. Eles vão estar equilibrando mais ainda os ativos dentro do fundo. E essas novas aquisições, eles terão uma renda mínima garantida e mais um variável sobre o faturamento destas empresas varejistas que tiverem faturamento. Então, eles vão ter um mínimo e mais um faturamento em cima disso. Como é que é o fundo inteiro? Ele tem uma taxa de administração de 0,7 sobre o valor do mercado. Ele tem uma taxa de performance de 20% do que exceder 5,5% do ano, de cota de integralização atualizada pelo IPCA. Então ele atualiza pelo IPCA. Fica aqui comigo que eu vou mostrar uma diversificação e qual é o pulo do gato deles, porque eu vou investir nesse fundo inclusive. O valor da última cota de mercado dele era R$ 130, o valor patrimonial dele está em 118,07, pelo menos do último relatório que eles passaram, que eles liberaram. O P dividido pelo VP está 1,10, então até 1,10 ele está, sim, um indicador, é aquele cheiro que eu falo para vocês, lógico, sempre, não é só esse, mas é um cheiro para você saber se ele está muito caro ou barato. O fundo tem de patrimônio aproximadamente 2,1 bilhões
E ele é um fundo híbrido com vários tipos de imóveis urbanos, de uso institucional e comercial. Gera receita por alienações, locações e arrendamento. O HG, olha só como ele vem crescendo. A evolução dos números de cotistas, lá de fevereiro de 20, começou até a pandemia, que eu fiz questão de mostrar, e olha só janeiro de 21 como terminou. Ele está com 108.819 cotistas. Então, é um fundo que tem liquidez e é um fundo que tem cotistas, está crescendo ele bastante. Como é que está o portfólio dele? O portfólio dele está assim, ó. Olha esse mapa. Ele tem 70,3% em São Paulo de ativos, 10,6% no Paraná, 8,4% no Rio de Janeiro, 5,7% na Bahia, 4,5% em Minas e 0,5% em Santa Catarina. Alguns locatários para vocês terem uma ideia. É o BIG, Casas Pernambucanas, IBMEC, a Faculdade Estácio, Cruzeiro do Sul, AMB Morumbi. Eles estão ligados em grandes instituições. Então, a preocupação é, vamos olhar a classe de ativos deles, como é que eles estão. A classe de ativos é 73% está em imóveis. FIIs, ele está com 16%. E FIIs aqui nesse gráfico, ele junta o FII e o SPFJ11, que é um outro FII que ele compra também, dá os 16%. Ele tem CRI 7 e renda fixa 4, justamente para poder girar o caixa, pagar as despesas, coisas desse gênero. Eu também resolvi tirar uma fotografia da carteira imobiliária dele. Qual é a evolução da vacância física e do aluguel médio mensal? Por quê? No período de pandemia, muita gente começou a renegociar contratos. Ele não perdeu, mas ele renegociou. Então, o que eu quero ver como é que isso ficou. Então, se nós olharmos aí, ó, desde o início da pandemia até janeiro agora, tudo zero. Beleza, ele fez alguns ajustes e você vê aí que a parcela educacional perante ao varejista, que ele falou que vai aumentar agora, ela está maior, né? Ela está praticamente o dobro, 48,6 contra 26,9 do varejista. Distribui dividendos recorrentes, né? A última distribuição dele foi de 0,68, ó. Então você vê que ele vem numa linha praticamente sobre esse valor. Qual é a preocupação, sendo que ele tem uma grande parcela na parte educacional? Vencimento de contratos. Vamos olhar como é que isso ficou. Os vencimentos de contratos deles, 100% para 2024. Até lá, nós estamos assim, tranquilo, estamos razoável com isso aí, porque tem uma garantia disso. E aí, nesse período de pandemia, eles fizeram algumas revisionaram os contratos, que virou como? Algumas coisas venceram, eles trocaram, diminuíram aí para 2020 8,9% e a maioria continuou lá em 2024, que foi 91,10% de contrato. Nós temos que sempre ficar ligado qual é o índice de correção desses contratos. 84,9 ele está pendurado no IPCA, então ele vem garantindo seu poder de compra sim. E o IGPM está 15,1, que acaba dando um equilíbrio inclusive na carteira, porque o IGPM ele veio mais forte em 2020 e agora em 2021 ele também está vindo forte, então ele dá um certo equilíbrio e uma rentabilidade disso melhor para nós investidores. Temos que olhar também a tipologia desse contrato. 91,1 são contratos atípicos e 8,9 são contratos típicos. Então, também está tranquilo. Vamos ver então mais abertinho, mais bonitinho a classificação dos setores que ele está atuando. Olha só, agora na classificação geral, ele está com a parte educacional em 28,8%, está na parte varejista 25% e também tem uma parte de supermercados que é 46,2%. Lembra daquele fundo que eu falei para vocês que eles investem, que é o SPV J11? Eles têm de participação 12,1%, mas ali tem uma amarração inclusive, ele tem uma receita contratada deste fundo de 0,71 por cota. Então dá um certo conforto, inclusive ele pendurado nesse fundo também. Eu vou deixar aqui, ó,
Vou explodir na tela, por exemplo, esses 5 educacionais que eu falei que tá grande, tá bom. Se você olhar lá, ó, é IBMEC, São Judas, Estácio, Edifício Santo Alberto. Eles estão inclusive pagando as despesas deles, o ITBI, a transferência toda do imóvel da Vila Leopoldina. Esta é a foto deles. São empresas consolidadas e extremamente focadas em educação e já estão preparadas para esse novo mundo. O IBMEC é uma das maiores empresas, inclusive de educacionais, tanto profissional ou não, de MBA, etc. São Judas ele está pendurado lá, inclusive na Avenida Angélica, que é um ponto excelente, ninguém vai querer perder aquele ponto, é muito difícil. Estácio de Sá, lá em Salvador, é um baita prédio também, então tá mais ou menos tranquilo. E os imóveis de varejo, eu vou explodir aqui na tela para vocês, são 11, mas conforme eu falei para vocês lá, por exemplo, alguns inquilinos que eles têm lá os supermercados, as lojas Big, que são, o nome já até ajuda, né? Sans Club, Pernambucanas, Loja Massi. Então são inquilinos grandes que traz um certo conforto. E lembra, essa captação que eles fizeram, os objetivos dele não sei se vai cumprir pelo menos tudo isso, adquirir 66 imóveis, que é como se fosse praticamente uma rede, mas uma grande parte ele vai vir. Aí é que vai estar o pulo do gato, onde ele vai estar crescendo com este fundo. E o SPVJ11, que eu falei que eles estão aproximadamente lá 12% de participação, os ativos estão pendurados aonde? Em vários estados também. Tem uma diversificação para isso. Alagoas, Paraná, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Ceará. O que esses caras têm na carteira? Tem que ficar mais ou menos de olho, então, para justamente equilibrar. Eles têm os segmentos de shopping e quem é o administrador dele, né? É a Vortex. Então, aparentemente, ele está assim pulverizado. Então, qual é a maior aposta em cima desse fundo para que ele possa ficar robusto? Essa 4ª emissão que ele teve, que ele engordou o caixa para poder comprar esses novos ativos. Então, lógico que a rentabilidade obtida no passado, ele não representa a garantia dos resultados futuros. Mas, olhando por esse quadro, vendo aqui que ele está, você viu o tanto de cotas, tanto de cotistas que aumentou. O patrimônio dele é mais de 2 bilhões. A intenção de ele fazer essas novas aquisições, eu acho que tem tudo para esse fundo ficar robusto aí. Por isso que eu vou estar colocando ele na minha carteira. Não é uma recomendação para você, não é para que você fazer o que eu estou olhando, o que eu estou fazendo, para você entender qual é a metodologia de escolha que eu faço para estar colocando algum ativo na minha carteira, ok? Então, se você ainda não é inscrito, aí se inscreva aí, Mais CQ Investimento, aí forte abraço aí, dá o like, chumba e manda aí para nós. Tchau!